entrando aqui para gravar. Agora vamos começando a nossa gravação. Vamos compartilhar aqui a tela para podermos iniciar a nossa aula. Ok? Bom, o nosso tema essa noite é sobre santificação e glorificação. Mas, pastor, você colocou somente aí o tema de santificação, está? Só esse texto aí, só essa palavra que está aberta. Então, como os irmãos vão ver, à medida que nós passarmos, o objetivo aí não foi à toa, apenas para ficar mais minimalista o design, mas pelo contrário. Nós compreendemos, à luz daquilo também que vemos aqui nos livros base, que a glorificação ela é o estágio final da santificação, e é por isso que a aula de hoje une esses dois temas que, em algum aspecto aí bem próximo, são indivisíveis. E, diferentemente daquilo que nós fazemos, hoje nós vamos ter dois livros base, ou dois livros textos. O primeiro é aquele que a gente já tem trazido aos irmãos, né? Que é o Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, e o livro Redenção, Consumada e Aplicada, do John Murray. Os dois são autores muito conceituados e respeitados no meio evangélico. O Huckman ele é um pouco mais atual, mas o John Murray ele foi ali um grande professor do seminário de Westminster. Então, e por muitas vezes, na maioria das vezes, eles falam as mesmas coisas, de vez em quando eles dão ênfases diferentes, e como a gente viu também ali na Ordo Salutis, por vezes eles discordam, né? Mas, bom, sem demorarmos muito, vamos entrar na nossa aula de hoje, santificação e glorificação, para podermos conversar, né? Então, como a gente já falou, né, os livros que a gente vai usar hoje são dois, principalmente na parte de santificação, de forma específica, a gente vai falar dos salvos pela graça, e na parte de glorificação, os nossos apontamentos vão ser mais voltados nos apontamentos do John Murray, no Redenção Consumada e Aplicada, ok? Mas há sempre aquelas colocações que a gente faz de maneira específica aí sobre cada ponto, né, que vem da parte do professor. Então, tratar o tema de santificação e glorificação, né, por assim dizer, é lidar com o desejo do próprio Deus de ver a sua imagem restaurada em nós. A Bíblia ela vai ser muito clara quando ela vai falar sobre esse tema. Então, se nós olharmos para dois textos, e é sempre bom quando a gente vai fazer isso, e a liturgia reformada, por vezes, preza quanto a isso, a gente olhar para o Antigo e para o Novo Testamento. Então, o livro de Levítico, ele vai dizer, e o livro de Levítico é um livro que tem o tema da santidade como tema principal, e lá no capítulo 19, verso número 2, talvez o verso que resuma aí todo o livro de Levítico, a palavra de Deus diz assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E nós vemos Pedro se apropriando disso e também falando na mesma linha, mostrando que as Sagradas Escrituras estão no mesmo direcionamento, quando a palavra de Deus afirma assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro ele se apropria aí dessa citação aí do livro de Levítico e mostra como a santidade é um tema importantíssimo a ser percebido aí durante todas as Sagradas Escrituras. Então, não há como nós minimizarmos a importância da santificação, afinal, sem santificação, nós bem sabemos, ninguém verá a Deus. Mas é importante a gente definir e conhecer um pouquinho mais como os autores veem esse tema, e veja, a gente cita vários versículos e vai citar ainda durante essa aula, vamos ler vários versículos nesse momento aqui que nós estamos tendo,
mas é importante nós vermos como os autores de denominação reformada, eles se apropriaram da lógica das Sagradas Escrituras para poder resumir e definir aquilo que é o tema, né, da santificação. E o Anthony Huckman, o autor que está baseando aí a maioria dos nossos estudos, ele define santificação da seguinte forma: é a graciosa operação do Espírito Santo que envolve a nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova nossa natureza inteira segundo a imagem de Deus, e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Então, veja que a definição do Anthony Huckman é bem abrangente e já nos dá um direcionamento aqui de um aspecto do pensamento dele, né? A santificação, ela é operada pelo Espírito, mas tem a participação responsável do ser humano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, ok? O John Murray, por sua vez, ele define a santificação, e aqui é só uma pincelada, né, do John Murray, quando ele diz que a santificação é especificamente a obra dessa habitação e direção do Espírito Santo. Na mesma toada, só que o Murray ele vai enfatizar mais o aspecto da obra divina do que o Huckman, né? Então, vai destacar aí a santificação como uma obra de Deus, e nós já vamos conversar sobre este ponto. Então, de vez em quando eu estou parando um pouquinho aqui, porque chega alguém e eu estou admitindo aqui a entrar na nossa sala, ok? Então, espero que eu não tenha deixado ninguém de fora. Mas vamos lá. O Turretini, né, o François Turretini, por sua vez, ele afirma, uma toada bem parecida com aquilo que nós vimos do Huckman, falando que santificação segue a justificação e se inicia pela regeneração e é promovida pelo exercício da santidade das boas obras, até que uma seja consumada pela outra na glória. Nesse sentido, ela é passiva na medida que é operada por Deus em nós, e em outro sentido, ela é ativa na medida que deve ser feita por nós. Deus realiza o seu trabalho em nós e através de nós. Então, se você pegar depois esse link aqui que eu deixei aqui embaixo, do Bereanos, é um texto do Kevin de Jong, que vai discutir alguns aspectos da santificação, mas tem a opinião de vários autores, vai ter do João Calvino, vai ter do Bavinck e de muitos outros autores sobre esse aspecto da salvação no sentido de passiva e ativa. Nós vamos passar, né, pincelar um pouquinho isso durante a nossa aula, todavia nós não vamos gastar todo o tempo da aula discutindo essa questão, ok? Então, vamos dar continuidade. Que aqui, depois que nós vimos aquilo que alguns autores reformados de diversas épocas, a gente pegou o Turretini ali logo depois de Calvino, né? E passamos ali por alguém do início do século XIX e outro mais para o meio, para o final do século XIX. Então, autores em momentos diferentes, mas enfatizando aí esses pontos da santificação. E quando a gente olha para este termo nas Sagradas Escrituras, e como nós temos conversado durante todas as aulas, é importante que nós olhemos, né, para os principais termos. É uma atividade que, por vezes, nós não fazemos nas nossas igrejas, mas aqui, no momento de a gente aprofundar um pouquinho mais, acho que fica bem a gente olhar para esses termos. Então, literalmente, o termo santidade significa tornar santo ou fazer santo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o termo utilizado é o termo kadosh, que literalmente significa separar das outras coisas, vamos dizer assim. Então, nos livros do Antigo Testamento, principalmente aqueles primeiros livros, os livros mais antigos, como o livro de Levítico, que nós já mencionamos, que tem a santidade como tema, o sentido principal é uma separação para o serviço cerimonial. É algo que não se torna, por assim, ou não deve se tornar impuro, é algo separado para prestar um serviço ali específico para Deus. É óbvio que esse não é o único sentido presente no livro de Levítico. Quando nós olhamos ali para todo o livro de Levítico, nós vemos que o chamado à santidade é um chamado geral.
Então, é interessante a gente ver como a santidade ali no livro de Levítico está presente tanto ali no seu aspecto do culto, né, no cerimonial, mas também está presente, né, nas questões morais e éticas e nas questões ali do dia a dia, nas questões legais. Então, santidade no livro de Levítico já é um aspecto muito abrangente. Toda a vida do ser humano ali está abarcada na santidade. Mas os livros posteriores, assim, do Antigo Testamento, então, alguns dos profetas maiores e menores, e também os Salmos, eles vão citar santidade já em uma toada e numa ênfase bem parecida. Então, quer ver? Salmo, lá no capítulo de número 15, no verso de número 1, a palavra de Deus vai dizer assim: quem habitará no teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? E quando nós olhamos aqui para a resposta do salmista, não é uma resposta dada em termos, por assim dizer, cerimoniais, mas ele diz: o que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Então, os aspectos são aspectos mais éticos. Então, depois os irmãos podem ver aí o texto de Miqueias também. Estou deixando vários textos para a gente poder ir complementando à medida que nós caminhamos. Quando nós olhamos já para o Novo Testamento, o termo utilizado para santidade ou para santo, né, é o termo agios, e é utilizado em muitos sentidos, e aqui a gente destacou alguns. Todos eles vão se tocar de alguma maneira, mas é importante a gente olhar aqui e observar alguns desses sentidos, ok? Então, abra sua Bíblia se você estiver acompanhando no livro de Efésios, no capítulo de número 5, nos versos de número 25 e 26. Esses textos aqui, eu vou ler esses dois versos porque eles vão aparecer outras vezes e já vão nos ajudar, ok? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Então, a separação do pecado, a consagração a Deus. Então, esse é o termo que nós vemos aqui, ou esse é o objetivo, esse é o assunto que nós vemos aqui no livro de Efésios. A santificação também ela é apresentada nos termos da união com Cristo. Então, outro texto que eu vou ler aqui, que é importante para algumas discussões na frente, está lá em Romanos 6. Romanos 6 é um capítulo muito importante para falar sobre santificação, e eu vou ler os versos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, veja como aqui a nossa união com Cristo é apresentada como a essência da nossa santificação. Nós fomos unidos com Cristo Jesus e nós morremos para uma realidade e fomos ressuscitados para outra. Então, nós podemos andar em novidade de vida, porque nessa nova vida nós fomos chamados para poder ser direcionados por estarmos unidos com Cristo. Santificação também é apresentada como santificação por meio da verdade. Então, por exemplo, em João capítulo 17, verso número 17, o apóstolo Paulo Jesus Cristo vai falar: santifica-os, né, orando na verdade, tua palavra é a verdade. E esta santificação por meio da verdade está normalmente ligada aos aspectos do uso das escrituras mesmo. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17, então fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a edificação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é isso? Santificação e a verdade, a palavra de Deus, como instrumento dessa santificação. E, por fim, no Novo Testamento, a gente vê a santificação muitas vezes ligada com a fé. Então, Atos, capítulo de número 26, verso de número 28. Veja como o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, verso número 18, perdão. Li aqui
o verso errado. Para lhe abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aqui é uma fala apresentada do próprio Deus. Então, veja como a santificação aqui, ela é atrelada ao aspecto da fé. E veja, não, nada de surpresa aqui para nós que já temos, acho que o vídeo caiu, nada de surpresa para nós que já temos visto aqui de alguma maneira esses assuntos, esses pontos, como por exemplo a fé, vendo que a fé ela nos permite experimentar segurança em Cristo, que é a essência da santificação, como nós falamos até agora, né? Então, se nós estamos unidos em Cristo, isso é a essência da nossa santificação, a fé que tem a ver com esta segurança que nós temos em Cristo Jesus está logicamente ligada à santificação. Aqui eu faço uma pequena pausa, no sentido de que eu dei para os irmãos a aula sobre Ordo Salutis, e aí nós vimos como um dos pontos da aula que esses termos da Ordo Salutis, eles estão todos interligados, não de maneira sequencial como passos, mas de forma que todos estão caminhando juntos e os seus desdobramentos se tocam um no outro. Então, santificação vai se tocar com fé, que vai se tocar com arrependimento, e que vai se tocar com todos os outros pontos. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso nas nossas outras aulas, né? Então, nada mais claro do que a gente olhar para as Sagradas Escrituras e ver isso acontecendo. Mas qual que é o padrão da santificação? Veja, o padrão da santificação é a semelhança de Deus. Nós lemos isso desde o início, né? Então, lá em Levítico, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Pedro vai lá e chama a atenção dos seus leitores para que eles fossem santos como Deus era santo. Então, esses textos aqui todos vão apontar de alguma maneira, mostrando esse aspecto e mostrando mais, né? Que nós temos como o padrão aquele que é a imagem perfeita de Deus. Aquele que, quando Filipe se volta para ele, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí ele fala, bom, Filipe, eu estou convosco. Como você diz, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo, a imagem perfeita de Deus, é, por assim dizer, o padrão, o perfeito varão, a varonilidade que nós devemos seguir, a altura que nós devemos buscar, né? Então, ele que é o padrão da nossa santificação. Então, há alguns fatos que precisam ser destacados à luz disso, e eu vou dar ênfase em um e não em outro, porque alguns são mais claros de nós observarmos, ok? Então, primeiro, se nós estamos falando aqui de... Se nós estamos falando... Está faltando uma liberação. Mas, beleza. Se nós estamos falando de uma imagem a ser seguida, a santificação como a semelhança de Deus, um padrão que nós estamos buscando, então o que nós podemos perceber é que Deus, lá no passado, lá em Gênesis, nós vemos isso, Gênesis 1, 26 e 27, criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós bem sabemos que o ser humano, ele degradou essa imagem ela foi quebrada, essa imagem foi desfigurada, quando pelo pecado ele ali passa a experimentar uma realidade maculada e quebrada e caída. Então, a imagem de Deus, ela não é retirada totalmente do homem, mas a imagem de Deus, ela fica desfigurada no homem, ela fica maculada pelo pecado. E quando nós somos santificados, Deus está nos renovando de acordo com a imagem do seu Filho. Então, quer ver? Por mais que esse seja um assunto que não seja tão polêmico, vamos abrir ali a nossa Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 9, que nos lembra o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós,
e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como nós vemos aqui, o Espírito que aponta para o Espírito de Cristo. 2 Coríntios 3,18, nós vamos também ver essa mesma ênfase. Então, nós temos neste processo a responsabilidade de sermos mais parecidos com Cristo. Não é apenas um indicativo, mas é um imperativo. João, capítulo de número 13, verso de número 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Cristo Jesus, ele aqui mostra, né, na santificação dele como exemplo, mas um imperativo a ser seguido por aqueles que eram seus discípulos, por aqueles que foram transformados, estavam em relacionamento com ele. Então, a santificação tem esse aspecto do imperativo, ok? De quem que é a obra de santificação? E aqui nós falamos que nós deteríamos aqui mais um pouquinho do nosso tempo, porque há algumas pessoas que vão ter mais dúvida e isso aqui vai gerar um pouquinho mais de discussão para nós. Então, a defesa do Huckman e de boa parte dos reformados, às vezes com ênfases um pouco diferentes, mas a maioria deles não vai negar esses pontos, é de que a santificação ela é obra de Deus e é responsabilidade também do seu povo em algum aspecto, e nós vamos ver isso daqui. Então, primeiro ponto que a gente precisa ver, e isso precisa ficar claro para nós. A Escritura, ela declara claramente que Deus, no aspecto da primeira pessoa da Trindade, é o autor da santificação. Como nós vimos lá em João 17:17, né? Santifica-os na verdade. Então, Cristo Jesus está orando para que o Pai fizesse isso pelos seus discípulos, né? E a palavra é a verdade. Então, é um chamado para que Deus gerasse essa obra na vida dos seus, deste este dom da santificação para aqueles discípulos, para aqueles que Deus havia dado a Cristo Jesus. Mas a santificação, ela também é atribuída ao Filho. Quer ver? Efésios, capítulo de número 5. Nós lemos e eu só quero destacar um ponto aqui com os irmãos. A partir do verso de número 25. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo também amou a igreja, para que a santificasse. Ou seja, Cristo amou a igreja e ele santificou a igreja. Santificação também atribuída ao Filho. Faltou aí o F maiúsculo, os irmãos me perdoem, mas a santificação também é atribuída ao Filho da mesma forma que é atribuída ao Pai e também, como veremos aqui na sequência, atribuída ao Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 2. Então diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas, ou seja, santificação do Espírito. O Espírito Santo ali também plenamente relacionado com a obra de santificação. Então, aqui é um aspecto importantíssimo de nós percebermos, né? Toda a Trindade, como nós temos visto em toda a obra de salvação, e sabemos que desde a criação é assim, e nós temos visto isso em todos os planos e em toda a história, como a Trindade ela está sempre unida na criação, na justificação, e ela também aqui atua em conjunto no processo de santificação, ou na santificação. Vou só tratar como processo. Então, um texto que nos mostra isso de maneira muito clara é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Veja só. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, o que vos chama, o qual também o fará. Nos termos, nós vimos ali no início do texto passado, quando Pedro saúda ali os seus irmãos,
ele fala da santificação no Espírito, agora ele fala na primeira e na segunda pessoa da Trindade, mostrando aí como sempre as pessoas da Trindade estão unidas nessa obra de santificação e como a obra da Trindade, ela nunca deve ser dividida, né, sob hipótese alguma. Mas um outro aspecto que nós podemos e devemos destacar é que a santificação, ela também tem uma responsabilidade do povo de Deus. Ela passa pela responsabilidade do povo de Deus. E aqui eu quero dar uma dica no texto ali que eu indiquei inicialmente do Kevin de Jong, onde ele trata sobre a discussão de nós falarmos se a santificação ela é monergista ou se a santificação ela é sinergista. E uma dica importante que ele dá, e eu creio que é boa da gente destacar aqui, monergismo tem a ver com obra somente de Deus, né? Sinergismo com a participação do homem, é que esses termos eles são termos já carregados de muitas compreensões. Então, quando nós estamos falando ali da justificação monergística e sinergística, nós claramente defendemos o aspecto do monergismo, da ação puramente de Deus. Então, não é bom que nós tragamos esses termos aqui para a discussão da santificação e sim apresentemos aquilo que a palavra de Deus aponta. E nós vimos que a palavra de Deus, mesmo na santificação, fala que ela é uma obra proveniente de Deus. É Deus quem está efetuando essa santificação. Então, esse é o primeiro aspecto que nós não podemos deixar de destacar, mas haverão muitos outros textos que vão mostrar essa continuidade e como isso tem a ver com a responsabilidade do povo de Deus. Então, quer ver? Abra a sua Bíblia também, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 7. 2 Coríntios, no capítulo de número 7, no verso de número 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja como o chamado aqui do apóstolo Paulo é um chamado muito pessoal à ação daqueles seus primeiros ouvintes, daqueles seus primeiros leitores. Da mesma forma como a gente vai lá para Romanos capítulo de número 12, e é muito interessante nós percebermos essa mudança da linguagem do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo ali nos primeiros capítulos, nos 11 primeiros capítulos, falando da obra de salvação, como não é por obras falando da salvação de Deus, como ela não é por obras, e como a graça de Deus ali está naquele processo, como Deus determina vasos para honra, vasos para desonra, como ele havia separado Jacó e havia aborrecido Esaú. Então, nós vemos o aspecto monergista ali muito forte quando ele está falando da santificação. E aí ele termina ali no final do capítulo de número 11, falando da sabedoria, da profundidade, da riqueza dos pensamentos de Deus. Ninguém é conselheiro sobre ele, ninguém ensinou para ele. E quando a gente olha para o capítulo de número 12, nós vemos uma mudança na linguagem. Quando ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Então, ele muda completamente a lógica que ele está ali apresentando. Então, a linguagem muda, as pessoas com quem ele está falando muda, a forma muda, por quê? Agora, quando ele vai começar a falar dessa nova vida, o chamado é para que a gente não possa se amoldar ao século, mas experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, veja como a linguagem do apóstolo Paulo muda quando ele está falando não mais agora da justificação, mas ele está tratando dos aspectos, dos desdobramentos da santificação na vida do crente. Então, só para a gente destacar também, Hebreus capítulo de número 12, e eu estou olhando com um pouquinho mais de zelo para esses textos aqui, porque é um dos aspectos da nossa aula hoje que vai trazer mais discussão. Hebreus capítulo 12, verso número 14,
diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Texto que nós já havíamos citado sem dar a referência, mas uma ordem aqui do autor de Hebreus para os seus leitores, falando que eles deveriam seguir a paz e a santificação. Então veja como os termos aqui apresentados são termos dando a responsabilidade para o povo de Deus. E o Huckman, ele vai citar um texto do Riley, e que, por mais que seja a primeira leitura e por vezes doa um pouquinho nos nossos ouvidos no início, a gente vai entender o que o Riley está querendo mostrar aqui. Veja só o que o Riley coloca. A santificação é uma coisa pela qual cada crente é responsável. De quem é a falta se ele, o crente, não é santo, mas pertence a si mesmo? Ou quem pode acusar se não for santificado, senão a si mesmo? Deus, que tem lhe dado graça e um novo coração e uma nova natureza, deixa-o sem desculpa, se não viver em seu louvor. Então veja como essa fala aqui, essa citação, ela nos coloca diante de uma questão importante da responsabilidade do crente que não pode olhar para Deus. Se o descrente não pode olhar para Deus e virar e falar bem assim: o Senhor é injusto por ter me condenado, porque nós vemos ali pelo início de Romanos que Deus ele fez as coisas de uma maneira na obra da criação, de que as pessoas elas são indesculpáveis por não perceberem e não adorarem o Criador. Elas têm a lei gravada no seu coração, então elas são indesculpáveis. Agora, há um outro aspecto de que o, o, o salvo, ele não pode virar para Deus e falar bem assim: bom, o Senhor não fez a sua obra em mim de maneira que eu não pudesse desenvolver a santificação. Nenhum salvo pode chegar para Deus e falar dessa maneira, porque Deus deu os elementos para ele, e ele, quando erra, e esse aqui é um aspecto que a gente precisa destacar, né? Não pode virar e falar assim: bom, foi mais forte do que eu não pude evitar. Não, o cristão ele fez aquilo ali porque ele quis fazer, até porque ele é dotado para os meios de fugir da realidade do pecado, né? Então, veja como essa distinção é importante de ser feita. E essa realidade da santificação, ela é apresentada, e esse para mim aqui é o texto das Sagradas Escrituras que melhor resume esses dois aspectos do dom de Deus, da obra de Deus efetuando a santificação e da responsabilidade humana, é Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Veja como o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Filipos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Aí você olha e fala bem assim: nossa, responsabilidade do ser humano, desenvolve a sua salvação. Desenvolver a salvação é exatamente isso, essa santificação. Desenvolvam a sua santificação, vivam de maneira santa, lutem por isso, com temor e com tremor, experimentem isso na vida de vocês. E você fala: responsabilidade humana, é isso que Paulo está falando. Aí quando a gente olha para o verso número 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você fala: nossa, olha como é dom de Deus, olha como é obra de Deus, olha como é Deus que está fazendo isso na vida do ser humano. Então, que aspecto belo da gente poder destacar. Veja como o texto de Filipenses aqui é posto, as duas coisas são postas de lado por Paulo, e não tem briga, não tem discussão. As duas realidades precisam ser destacadas. Deus efetua segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então, Deus ele está à frente, ele dá esse dom. Essa obra é obra de Deus. Deus ele vai fazer os seus servos perseverarem, ele vai levar a cabo a boa obra dos seus servos, a obra de santificação, de maneira que no último dia de todos os seus nenhum vai se perder, mas o ser humano, os filhos de Deus, por melhor dizendo, eles têm responsabilidade nesse processo de desenvolver com temor e com tremor a salvação. Então veja o que o Huckman ele vai dizer.
Deus opera em nós ao longo de todo o processo de santificação, tanto o querer quanto o realizar. Quanto mais duro o trabalho, mais nos asseguramos de que Deus está operando em nós. Olha que segurança maravilhosa nós podemos ter quando nós compreendemos esses dois aspectos, né? O aspecto de que Deus está efetuando essa obra bondosa, maravilhosa, esse dom de Deus, mas um aspecto também de que o nosso Senhor, ele não nos deixa sozinho, né, neste processo, e que à medida que nós vamos enfrentando essas lutas, essas dificuldades, de fato nós vemos que essa boa luta que nós temos enfrentado é Deus operando em nós no final das contas também. E aqui é uma outra distinção que nós precisamos fazer na nossa caminhada para podermos compreender bem e que de alguma maneira se toca com aquilo que nós estamos falando aqui, até porque tudo se toca no tema da santificação. A santificação, ela é apresentada ou ela é definitiva ou ela é progressiva? Veja, esse aqui é um ponto que precisa ter algum cuidado, por quê? Porque, por mais que a gente não vá descer nesses pontos na nossa aula, muitas pessoas, quando vão falar desses dois assuntos, acabam descambando para alguns erros. Então, quando vão falar da santificação como definitiva, algumas ênfases vão dar ali, vão falar de um certo perfeccionismo, ou quando vão falar da progressividade, dão a ênfase no aspecto da continuidade da vida de pecado, enfim, isso influencia bastante a forma como nós podemos encarar a nossa vida de santificação. Então, ainda que o Novo Testamento, veja, isso aqui é uma distinção importante, frequentemente descreva a santificação como um processo, e nisso tanto o Murray quanto o Huckman eles vão apresentar citações muito parecidas. Os dois falam exatamente a mesma coisa. O Novo Testamento, normalmente, quando vai falar de santificação, apresenta como um processo, e um processo que dura a vida inteira. Mas há um outro sentido importante que os autores bíblicos retratam a santificação. Então, a santificação, ela pode ser um ato definitivo que ocorre num tempo específico e não num período extenso. Então, veja, e a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo falando da santificação como um ato definitivo, por quê? Porque normalmente nós vemos a santificação nas nossas igrejas com mais ênfase no processo. Então, é importante a gente ver também como os autores bíblicos falam da santificação como um ato definitivo. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, verso de número 2, o apóstolo Paulo ele vai falar para os cristãos de Corinto o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus. O verbo ali, e o Huckman mesmo está apontando isso daqui, está no perfeito, uma ação completa com resultados contínuos. Ele não fala algo assim, ó, vocês que estão, aos que estão sendo santificados em Cristo Jesus. Não é isso que ele fala. Ele fala o quê? Aos santificados. Completa, com resultados contínuos. Aqueles que já são santificados em Cristo Jesus. Aqueles que já experimentaram isso. Você fala, uau, é a igreja de Corinto. Você viu tanto de problema que essa igreja vai ter? Você vê todos os pecados que vão ser destacados e ele fala lá aos santificados em Cristo Jesus. De uma vez, completo, ponto. Da mesma forma, se você olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso de número 11, esse daqui eu vou abrir para nós, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 11, o texto bíblico vai dizer assim para nós: tais fostes alguns de vós, mais vos lavastes, mais fostes santificados, mais fostes justificados. A gente já leu esse texto quando falou da Ordo Salutis, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aí os três verbos, eles estão no aoristo, geralmente descrevendo ações instantâneas. Então, veja que aqui é algo declarado. Veja como a gente falou isso na última aula com o reverendo Daniel Simoncelos. A justificação
ele é entendida pelos autores reformados como algo pontual e declarativo. Deus nos declara justos. Aqui, o apóstolo Paulo junta este aspecto declarativo, ou junta a este aspecto declarativo da justificação, um aspecto declarativo da santificação. Olha que coisa! A santificação como um ato que Deus declarou. Vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados. De uma vez. Então, o texto definitivo sobre esse assunto, e nós não vamos parar para ler tudo, a gente já leu parte desse texto anteriormente, é o texto de Romanos, capítulo número 6, aquele que fala sobre como nós morremos com Cristo Jesus e como nós fomos ressuscitados. Então, a morte ali em Romanos capítulo 6 apresenta este rompimento ali definitivo com o pecado. É algo que ficou em outra realidade. Nós morremos com Cristo Jesus, morremos para a realidade do pecado e experimentamos uma nova realidade na ressurreição, quando nós ressuscitamos com Cristo Jesus. A cruz de Jesus foi uma cruz que foi experimentada por todos os cristãos, literalmente. O túmulo de Jesus era um túmulo coletivo, daqueles moldes, daqueles documentários de épocas de guerra, onde nós vemos um monte de pessoas jogadas ali na mesma cova. Por mais pesada que essa visão seja, nós precisamos entender a nossa experiência com Cristo daquela mesma forma. Quando Cristo Jesus entrou naquele túmulo, depois de passar pela experiência da crucificação, nós que fomos crucificados com ele, entramos naquele túmulo junto com ele e saímos daquele túmulo junto com ele. Então, isso não é simplesmente uma figura de linguagem. Na vida cristã, isso é um aspecto literal. Então, o ensino da santificação, no seu aspecto definitivo, sugere que os cristãos devem se ver como mortos para o pecado e como novas criaturas em Cristo Jesus. E veja, isso não diz respeito, nós não estamos defendendo ou arrogando impecabilidade, mas nós estamos falando de uma luta decisiva e irrevogável contra o erro. Nós estamos falando de uma nova realidade experimentada pelo cristão. E aqui nós falamos um pouquinho, nós pincelamos aquilo que nós costumeiramente chamamos de já e ainda não na teologia. Nós já experimentamos a santificação de maneira completa em Cristo Jesus. Nós já fomos declarados santos em Cristo Jesus. Nós já fomos separados para Deus em Cristo Jesus. Mas nós ainda não experimentamos esses aspectos de maneira total e de maneira plena. Então, isso que é muito forte na escatologia, né? O já e ainda não, pincela-se em vários outros aspectos doutrinários. Então, veja, não é necessário a gente investigar tanto o aspecto da santificação como progressiva, porque a maioria do que a gente vê normalmente está falando sobre isso. Então, é importante apenas a gente destacar. Primeiro, que o pecado ele ainda está presente na realidade do crente. Então, quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. É isso que o autor bíblico, o salmista, vai falar lá. Então, agora, o apóstolo Paulo, que trata a santificação como definitiva, lá em Colossenses, no capítulo 3, verso número 1 e verso número 3, vocês que já experimentaram essa nova vida de Cristo Jesus, pensem nas coisas do alto, onde Cristo vive. Então, ele já está falando de uma realidade que a gente experimenta. Quando você passa 2 versículozinhos, lá em Colossenses 3, capítulo de número 5, ele fala bem assim, ó, fazei morrer a vossa natureza terrena, fazei morrer a paixão lasciva, fazei morrer isso, fazei morrer aquilo. Então, ele vai mostrando como o aspecto da santificação, que foi dito de maneira definitiva lá no versículo de número 1, agora é apresentado de forma progressiva. Então, lembra do já e do ainda não que a gente falou agora há pouco, né? Então, essa realidade de progressão também é apontada ao afirmar que nós somos transformados de glória em glória. 1 Coríntios capítulo 3, verso número 18, mostra isso de maneira muito bela, né? Nós somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor.
Então, um aspecto que nos dá o link para a gente terminar a nossa aula, e veja, foi proposital nós falarmos mais de santificação do que de glorificação. O Huckman mesmo, e é por isso que a gente utilizou o Murray, ele quase não vai, ele não tem um capítulo para glorificação, mas ele toca quando ele responde essa pergunta aqui: qual é o alvo da santificação? O alvo da santificação pode ser visto sobre duas perspectivas. Primeiro, e aqui eu não vou ler nenhum desses textos, mas os irmãos vão ver que todos eles estão falando do mesmo aspecto, é a finalidade geral de todas as coisas. O objetivo final, ou seja, no aspecto de finalidade, é a glória de Deus. Tudo acontece para a glória de Deus. A santificação acontece para a glória do nome do nosso Deus. Mas o segundo objetivo da santificação, o segundo alvo da santificação, também tem a ver com glória, em um certo aspecto, no aspecto da glorificação. É a forma que, e isso nos permite tratar, né, desse segundo ponto da nossa aula, que é a perfeição, ou seja, que é a santificação no seu aspecto máximo. É Deus restaurando a sua imagem de maneira final no seu povo. E aqui eu quero abrir com os irmãos, 1 João, capítulo de número 3, verso de número 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, em vez de estar falando do aspecto final de todas as coisas, ou seja, o ponto final da nossa santificação é o quê? A glorificação. Foi por isso que no início ali a gente já falou, né? Que eu não coloquei os dois termos, santificação e glorificação, no início da aula. Por quê? Porque as duas coisas elas estão necessariamente ligadas. Então, quando a nossa santificação, ou quando a nossa santificação for completada, seremos totalmente como Cristo em sua glorificação. Então, esse é um aspecto belo, o reverendo Éder Júnior, ele sempre lembrava isso para nós. Cristo Jesus, em algum aspecto, quando ele se encarnou, ele veio para mostrar como nós seremos um dia. Ou seja, experimentando o corpo e vivendo em totalidade para a glória de Deus, ou seja, experimentando a glorificação a santificação de maneira total, que é a nossa glorificação. Então não tem a ver aqui com perda de identidade, mas existência sem pecado. E aqui eu quero trazer alguns apontamentos finais sobre a glorificação, que são trazidos pelo John Murray, que destaca alguns pontos importantes da glorificação e que, por vezes, nós não destacamos, ok? Nas nossas igrejas. Então, primeiro, a glorificação não se refere ao estado de bênção que os espíritos dos crentes experimentam depois de sua morte. A glorificação acontece de forma total quando o último inimigo for vencido. Então, lá no texto conhecido de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versos 54 e 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então, neste último dia, nós experimentaremos a glorificação. Por quê? Porque o último inimigo, ele ainda não foi vencido. Veja, os cristãos que morrem sobem para uma realidade de glória no seio de Abraão, né? Esse é o termo utilizado por Cristo Jesus Cristo, nisso que nós chamamos de estado intermediário, mas esta não é ainda a glorificação. Por quê? Porque o último inimigo ainda não foi vencido. O corpo deles, por mais que o espírito tenha voltado para Deus que o deu, o corpo deles ainda está preso ao último inimigo, que é a morte, que será vencido totalmente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu a morte, num aspecto quando ele ressuscitou. Então, ela só está aguardando, por assim dizer, o golpe final de todas as coisas, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar e ela for extinta de maneira geral. Então, até lá, a glorificação ela não vai ser experimentada de forma total.
Então, a glorificação é um evento que afetará, ao mesmo tempo, todo o povo de Deus na realização do seu propósito redentor, ou seja, todos serão glorificados de uma só vez, por assim dizer, no mesmo momento. Nós sabemos que aqueles que morreram, né, o próprio apóstolo fala em 1 Coríntios, né, eles vão receber os seus corpos, vão receber primeiro, mas no mesmo momento, né, no mesmo dia ali, a glorificação será um evento que atingirá a todos. Então, a glorificação, ela precisa ser vista como algo que não está, que está associada e limitada à volta de Cristo em glória. Então, se nós abrirmos ali o texto de Tito, capítulo de número 2, só para a gente ler, verso de número 13, a Bíblia vai dizer assim para nós: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, mostrando como a glorificação ela está associada e limitada à volta em glória do nosso Senhor Cristo Jesus. A glorificação dos crentes está associada e limitada à restauração da criação. Então, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 21. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a glória dos crentes, ou aquilo que os crentes experimentarão na sua glorificação, exige, a liberdade deles exige que a criação seja renovada e seja redimida. A obra de glorificação envolve todo o cosmos, por assim dizer. E então é importante a gente destacar isso, por quê? Porque uma das heresias que tem assolado a igreja de diferentes formas, mas em todos os séculos, é a heresia da matéria como sendo algo essencialmente mal. Ou seja, no que tange a glorificação, e aí essa heresia que já tomou muitas formas, ela pode ser apresentada em vários momentos e trazendo problemas em várias áreas, mas normalmente associada ali ao gnosticismo, mas essa heresia, ela, quando fala da glorificação, ela se apresenta de uma maneira muito boa, por assim dizer, elevando a imortalidade da alma, mostrando a alma como algo muito bom, como algo imortal, mas o corpo como algo essencialmente quebrado. E aí os crentes passam a ter uma visão que vão morar eternamente no céu, voando, né, por assim dizer. E não são esses os termos que nós vemos nas Sagradas Escrituras de glorificação. A glorificação tem a ver com ressurreição. Inclusive, se você observar o discurso de Paulo no Areópago, o momento que eles param de ouvir Paulo é quando Paulo passa a falar sobre esse assunto, sobre ressurreição de mortos e sobre como alma e corpo ali estão juntos e como isso é apresentado como bom para o cristianismo. E aí eles falam, não, calma aí, sobre isso a gente vai te ouvir outro dia, por agora basta. Então, glorificação para o cristão é ressurreição, é alma e corpo unidos para experimentar a realidade. Então, veja, a esperança cristã não é indiferente ao universo ao nosso redor, o cosmo e a criação de Deus. Então, glorificação e ressurreição estão aí andando juntos, ok? Então, agora eu vou parar a nossa transmissão. Deixa eu só. Beleza? Pausar.